Olá pessoal, nessa unidade 3 nós vamos estudar probabilidade discreta e coeficientes binomiais. Iremos iniciar pela aula de contagem. Segundo o nosso plano de ensino, nesta aula nós vamos ver arranjos, combinações, aplicações e exercícios. Bom, a combinação, a análise combinatória, visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo esses elementos agrupados sob certas condições. Para que nós possamos nos aprofundar na análise combinatória, é extremamente necessário que a gente tenha a noção do princípio fundamental da contagem. Considerando dois conjuntos A e B, podemos formar MN pares ordenados AI e BI, onde AI pertence ao conjunto A e BI pertence ao conjunto B. Observe que os pares formados MN são em função do tamanho dos respectivos conjuntos. Como nós podemos observar, o conjunto A tem os elementos A1, A2 até AM. Portanto, o tamanho desse conjunto é igual a M elementos. Já o conjunto B, nós temos os elementos B1, B2, B3 até Bn. Portanto, o tamanho do conjunto B é igual a n elementos. Então, os pares ordenados que podem ser formados 2 a 2 por elementos desses dois conjuntos é igual ao produto do tamanho dos conjuntos, ou seja, Mn. Nós podemos verificar o princípio fundamental da contagem da seguinte forma. A gente pode... Deixa eu pegar a mesa. A gente pode fixar os elementos de M e variar os elementos de B da seguinte forma. Só habilitar aqui. Então, fixando os elementos M, ou seja, os elementos do conjunto A, nós temos os seguintes pares ordenados. Para A1, nós podemos formar quantos pares ordenados com A1? A1, B1. Podemos formar o par ordenado A1, B2. Podemos formar o par ordenado A1, B3. E assim por diante, até A1, Bn. A mesma coisa podemos fazer para o A2. A2, B1, A2, B2, A2, B3, até A2, Bn. Desculpa, aqui. E isso pode ser feito para todos os valores de A, até chegar em AM. AM, B1, AM, B2, AM, B3, até chegarmos no AM, Bn. Observe então que cada um desses pares ordenados em função de um elemento de A, ele vai ter M elementos, que são as variações de todos os possíveis Bs. Então aqui vai ter M elementos, aqui também terá M elementos, e aqui também terá M elementos, e assim por diante. E quantas variações de M elementos nós temos? As variações de A. Então, todas essas variações é igual a... Desculpa. Deixa eu apagar aqui. Bn, né? N elementos aqui, tá? Que B é N. Então, terá N elementos, N e N. Agora, todas essas variações de N elementos, quantas variações nós temos? Igual a quantidade de elementos A, M elementos. Então, significa dizer que se nós temos M variações de N elementos, quantas variações nós temos? Mn.
que nos dá o princípio fundamental da contagem, né? Considerando dois conjuntos A e B de tamanho m e n respectivamente, podemos formar mn pares ordenados, onde AI pertence ao primeiro conjunto e BJ pertence ao segundo conjunto. Uma outra forma de visualizarmos essa variação de elementos é a partir do diagrama de árvore. Então, no diagrama de árvore, a gente pode, para cada ramo, fixar um valor de A, e para cada valor de A, nós distribuímos os n elementos do conjunto B. Então, mais uma vez, a gente pode observar que teremos mn elementos possíveis de serem formados 2 a 2. Bom, então, um exemplo para nós verificarmos o princípio fundamental da contagem pode ser este aqui. Temos 3 cidades, X, Y e Z, e existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 que ligam Y com Z, conforme observado aqui no desenho. Partindo de X e passando por Y, de quantas formas podemos chegar até Z? Bom, então percebam que aqui é um caso típico que nós podemos aplicar o princípio fundamental da contagem. Nós poderíamos considerar o conjunto A sendo as rodovias que ligam X com Y. Então, o conjunto A seria os elementos A1, A2, A3 e A4. Já o conjunto B seriam as rodovias que ligam Y com Z. Então, o conjunto B seria as rodovias B1, B2, B3, B4 e B5. Pelo princípio fundamental da contagem, então, o número de possibilidades que eu posso sair de X e chegar em Z será igual ao produto das rodovias existentes. Então, o conjunto A, o número de rodovias do conjunto A é igual a 4. E o número de rodovias do conjunto B é igual a 5. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 4 é igual a, vamos chamar de M, e 5 é igual a N. Então, pelo princípio, o número de possibilidades que eu tenho para sair de X e chegar em Z é igual a Mn, que nesse caso é igual a 4 vezes 5, que nos dá 20 possibilidades de sair de X e chegar em Z. Ainda segundo o princípio fundamental da contagem, considerando dois conjuntos A e B, o número de pares de mesmo tamanho, considerando os conjuntos A e B de mesmo tamanho, o número de pares ordenados AI e BJ, onde AI pertence ao primeiro conjunto e BJ pertence ao segundo conjunto, e AI é diferente de BJ, é igual a M vezes M menos 1. Bom, então nesse caso, o que este lema, o lema B, esse aqui é o lema B, certo? E o primeiro que nós vimos era o lema A. Então, o que este lema nos diz? Se nós temos dois conjuntos de mesmo tamanho, o número de pares ordenados 2 a 2 com elementos distintos, né, porque AI tem que ser diferente de BJ, é igual ao produto M vezes M menos 1. Então, nós podemos verificar a validade deste lema, mais uma vez, da seguinte forma: a gente pode fixar os elementos do primeiro conjunto e variar todos os elementos do segundo conjunto. Então, observe que para o primeiro par ordenado, A1, B2. A gente não pode utilizar o A1, B1, porque os elementos têm que ser distintos, certo? A1, B3.
até A1 BM. Observe então que como a gente excluiu o A1B1, aqui nós temos M menos 1 elementos. No segundo, nós vamos ter o A2B1, vamos ter o A2B3, observem que excluímos o A2B2, até chegarmos no A2BM. Então, como excluímos um par ordenado, aqui novamente teremos M menos 1 elementos. Bom, isso pode se repetir para todo A, até nós chegarmos no AM B1, AM B2, até AM BM menos 1, porque o BM não entra. Então percebam que novamente teremos AM menos 1 elementos. Então se nós temos várias parcelas de M menos elementos, quantas parcelas nós temos? Como nós variamos todos os A's, de 1 até M, então nós temos o tamanho do conjunto A. Nós temos M variações, cada uma dessas M variações tem M menos 1 elementos. Logo, para pares ordenados dos conjuntos A e B distintos, nós temos que, pelo princípio fundamental da contagem, lema B, a possibilidade de pares ordenadas é igual a M, que multiplica M menos 1. E isso nos dá a quantidade de pares ordenados distintos entre esses dois conjuntos de mesmo tamanho. Exemplo. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos de 1 a 8? Bom, então observem que aqui cada número pode ser considerado um par ordenado, A e B, onde A é igual aos elementos de 1 até 8, desculpa a chave, e B também. Então eles são os mesmos conjuntos. Então, quantos algarismos de distintos, quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os dígitos de 1 a 8? Então, eu quero saber quantos pares ordenados eu posso formar do tipo AI, BJ, tal que AI seja diferente de BJ. Perceba, então, que este é o caso que enquadra no princípio fundamental da contagem do lema B que acabamos de ver. Então significa que eu posso determinar o número de dois algarismos distintos que podem ser formados por M, que multiplica M menos 1. Nesse caso, M é igual a 8. Portanto, o número de algarismos distintos é igual a 8, que multiplica 8 menos 1. Que é igual a 8 vezes 7, que na verdade é igual a 56. Então significa que nós podemos formar 56 números de dois algarismos distintos. Ok? Ainda segundo o princípio fundamental da contagem, considerando R conjuntos A, B, C, D até Z, então vários conjuntos, o número de éruplas ordenadas AI, BJ, CD até ZP, onde cada elemento pertence ao respectivo conjunto, é igual ao produto do tamanho de cada conjunto. Então, segundo o princípio fundamental da contagem, se a lei do lema A é válido para dois conjuntos, ou seja, se o número de pares ordenados que podem ser formados por um elemento de dois conjuntos é igual a Mn, isso também é válido para o número de pares, o número de éruplas ordenadas
que podem ser formadas por R conjuntos. Então, basta multiplicar o tamanho de cada conjunto, certo? Então, perceba que o lema A, considerando dois conjuntos, é um caso específico da generalização do princípio fundamental da contagem. Se vale para 2, também vale para 3, que também vale para 4 e também vale para qualquer tamanho. Ou seja, esse lema do princípio fundamental da contagem ele pode ser provado por indução. Okay? Então, se nós temos N, na verdade estamos chamando de R, né? Se nós temos R conjuntos, o número de R duplas ordenadas é igual ao produto do tamanho de cada subconjunto. Vamos verificar um exemplo. Olha só, uma moeda é lançada 3 vezes e nós queremos saber, então, após esses 3 lançamentos, qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa. O que nós devemos fazer? Nós devemos considerar que cada lançamento é um conjunto. Então nós vamos indicar aqui, olha, que o conjunto A ele vai ser igual a um dos possíveis resultados, cara ou coroa, que eu vou chamar de K e C. No segundo lançamento é o segundo conjunto B, que pode nos dar cara ou coroa. O terceiro lançamento vai ser os possíveis resultados, cara ou coroa. Então perceba que nós temos 3 conjuntos, cada conjunto A, B e C diz respeito a um lançamento. O que nós queremos saber? Qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa? Então, o número de sequências possíveis, segundo a generalização do lema A, do princípio fundamental da contagem, é igual ao produto do tamanho de cada conjunto. Então, isso será igual a A vezes o tamanho de B vezes o tamanho de C. Bom, como o tamanho de cada um dos conjuntos é 2, isso será igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. O que significa que nós temos 8 possíveis resultados de sequências de cara ou coroa a partir de 3 lançamentos. Então percebam aí a generalização do princípio fundamental da contagem, que é um princípio muito importante para o que nós vamos estudar, que são os arranjos e combinações.